meu irmão, prazer estar aqui com você e vamos dar continuidade dentro do nosso estudo de escatologia. Eu espero que você esteja gostando, que você esteja aprendendo bastante sobre esse assunto tão importante que é sobre as profecias da palavra de Deus e, evidentemente, os eventos futuros que a Bíblia já revela para nós. E para a live de hoje eu quero falar sobre a existência do Vale do Armagedon. Por quê, meus irmãos? Nas lives passadas nós já passamos pela tribulação. Vimos os terrores que serão produzidos na tribulação através do anticristo, do dragão, do falso profeta, através de Deus trazendo esses terrores por meio dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Vimos também aquele falso acordo de paz que o anticristo ele promoverá ali no Oriente Médio. E agora nós estamos chegando no cenário final da tribulação. Ou seja, nós vamos chegar na guerra do Armagedon. Mas antes de falarmos da guerra em si, a guerra do Armagedon, vamos falar rapidamente sobre o Vale do Armagedon. Por quê, meus irmãos? O Vale do Armagedon será o palco para esta guerra final. O Vale do Armagedon será o cenário para esta guerra final. Então eu gostaria de mostrar que na Bíblia sempre se falou desse vale, que é o Vale do Armagedon. Mas na Bíblia, este vale, ele possui outros nomes também. E é importante que você saiba disso, para que na sua leitura diária você possa identificar quando se falar do Vale do Armagedon. Vamos ver então esses diferentes nomes que é dado ou são dados para este mesmo vale. Então é chamado primeiro de Vale do Armagedon, como nós bem conhecemos e como está descrito em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, que dizem assim: Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Meus irmãos, isso aqui é interessante. Eu quero ler aqui primeiro o versículo 12 para que você possa reiterar dentro do contexto. O 16:12, que está dentro desse bloco informacional, diz assim o versículo 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então aqui nós vemos a preparação para a grande batalha. A preparação está acontecendo aqui. E a preparação ela será marcada pelo rio Eufrates se secar. Meus irmãos, quando o rio Eufrates se secar, as águas do rio Eufrates acabar, terá liberdade as nações do norte, do lado do nascimento do sol, para andarem na terra, caminhando, marchando contra Jerusalém. E aí o texto fala que o anticristo, o falso profeta, o dragão, eles influenciarão o mundo inteiro para participarem desta batalha. Ou seja, nações irão enviar os seus militares, os seus grupos militares para participar dessa varredura ou tentativa de varredura de Israel do mapa. Mas o rio Eufrates se seca, dando passagem, liberando espaço para os reinos do norte avançarem contra Israel. E quando nós olhamos para o mapa, nós vamos olhar quem são os reinos do norte. Nós vemos ali Rússia, nós veremos ali China, nós veremos a Índia, nós veremos o Afeganistão, nós veremos o Irã. Então todos eles terão liberdade para trazer o seu exército terrestre contra Jerusalém. Mas lembre disso, não são somente eles que estarão nessa guerra. O mundo inteiro estará nesta guerra contra Jerusalém. E eu sinto dizer que, infelizmente, o Brasil não fugirá disso. O Brasil ele enviará também o seu grupo de exércitos contra a nação de Israel. E onde eles se juntarão para essa batalha? No que a Bíblia chama de Vale do Armagedon, que fica lá em Israel. É um grande vale, já eu mostrarei algumas fotos aqui para você desse vale. Então, este exército será montado ali. Eles se juntarão ali para batalharem contra Jerusalém, para batalharem contra Israel. Lembre disso, os judeus eles foram dispersos, muitos deles,
mas muitos ainda ficaram em Jerusalém, muitos ainda ficaram ali na cidade. E agora eles vão tentar fazer a varredura geral e tirar Israel do mapa, e para que aquela terra seja um domínio islâmico, para que aquela terra seja o domínio dos gentios, mas que Israel suma do mapa. É o desejo deles, é o desejo do anticristo, é o desejo do falso profeta, é o desejo de Satanás isso. E é o desejo de todo o coração antissemita, infelizmente, que vive hoje. Querem varrer Israel do mapa, querem tirar os judeus dali. Então esse vale, ele tem esse nome, ele recebe esse nome, o Vale do Amargedon. Mas ele também recebe esse nome, outros nomes, como o Vale do Megido também. Olha, esse vale sempre foi palco de guerra no Antigo Testamento e nós vemos no Novo Testamento, inclusive futuramente. Sempre foi palco de guerra. É um vale muito propício para as guerras acontecerem. E no Antigo Testamento, meus irmãos, lá em 2 Crônicas, capítulo 35, nós veremos aqui uma menção desse vale, o Vale do Megido, sendo palco de guerras antigas. Lá em 2 Crônicas 35, só para os irmãos terem uma referência do nome, eu lerei aqui então. 2 Crônicas 35, verso 22 diz assim: Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras de Neco, lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no Vale do Megido. Então nós temos aqui Josias, que foi se intrometer numa guerra que ele não tinha sido chamado, né? Os irmãos lendo o contexto poderão perceber. Quando o faraó Neco foi avançar, ele estava andando por esse Vale do Megido, que ele ia derrotar ou lutar contra outras nações. Mas Josias, rei de Judá, quando viu que o faraó Neco estava andando por ali, ele foi cutucar onça com vara curta. Ele foi meter o nariz onde ele não foi chamado. Ele quis guerrear ali com o faraó Neco e a derrota de Israel aconteceu também nessa guerra. E onde foi o palco dessa batalha? No Vale do Megido. Meus irmãos, quando você ouvir Vale do Amargedon, Vale do Megido, Terra do Megido, está falando da mesma localidade, não são locais diferentes. É o mesmo local, é o mesmo vale, palco de guerra. Olha só também Zacarias 12, falando da profecia futura, né? Evidentemente, Zacarias, um livro apocalíptico, um livro escatológico, ele vai falar aqui sobre a guerra do Amargedon. E aqui em Zacarias, capítulo 12, versículo 11, diz assim: Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rinom, no Vale do Megido. Mais uma vez, esse nome aparecendo, porque é o Vale da Batalha. É o vale que será palco para a Batalha do Amargedon ou a Batalha do Megido. Então, o que eu estou mostrando para você? É o mesmo vale, mas com diferentes nomes. Então, a gente já viu o Amargedon, já vimos o Megido, mas também esse vale é chamado de Vale de Jezreel, ou Terra de Jezreel. E no Antigo Testamento mostra também esse nome, Jezreel. Então, eu vou ler aqui para você, 1 Reis, capítulo 18, versículo 45. 18:45 diz assim: Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Meus irmãos, lembra desse cenário que Acabe aqui, o Elias, ele estava batalhando, aquela batalha dos profetas contra os profetas de Baal, no Monte Carmelo, e ele venceu aquela batalha. Os profetas de Baal foram mortos, e aí ele orou para que a chuva viesse. E a chuva veio, o céu começou a se escurecer, e ele, de uma maneira rápida, correu pelo Vale de Jezreel para chegar na cidade de Jezreel. Do Monte Carmelo, os Montes Carmelo, até a cidade de Jezreel, ele passa por esse vale que é chamado de Vale de Jezreel. Então esse Vale de Jezreel é o mesmo Vale do Megido, é o mesmo Vale do Amargedon, que foi palco de guerras no passado e será o palco da penúltima guerra, que será a guerra do Amargedon, tá bom? Então 2 Reis também usa esse nome, Jezreel, 2 Reis 9, versículo 10,
E diz assim, 2 Reis 9, versículo 10. Fala assim: os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Aqui foi uma profecia contra a morte de Jezabel, que era esposa do rei Acabe. Os dois, levaram Israel a não adorar a Deus, Israel a adorar a Baal. E aqui foi feita essa profecia contra a Jezabel. Lembrando que Jezabel tentou matar Elias, Elias fugiu, foi até o Monte Sinai, Deus falou com ele, ele entrou em profunda depressão e depois ele volta restaurado para enfrentar a idolatria que estes dois, Acabe e Jezabel, estavam trazendo para Israel. E aqui uma profecia que ela morreria no campo de Jezreel, o mesmo campo, o mesmo palco que se dará a batalha final, como nós chamamos, A batalha do Armagedon, batalha do Megido, a batalha no campo de Jezreel. Mas essa localidade, ela também é chamada de Vale de Josafá, meus irmãos. Vale de Josafá. Isso está escrito lá em Joel, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: congregarei todas as nações e as farei descer ao Vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. E o versículo 12 diz a mesma coisa: levantem-se as nações e sigo para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Meus irmãos, aqui está falando, chamando essa localidade também de Vale de Josafá. E a gente vai estudar muitas coisas ainda que aconteceram nesse vale. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui para você? Que a batalha, como nós conhecemos batalha final, que a gente chama de batalha final, meus irmãos, mas a batalha final vai acontecer no final do milênio. Então essa aqui não é a última batalha. Nós teremos uma outra guerra mundial que vai acontecer no final do milênio, que a Apocalipse chama de Gog e Magog. Vamos ainda falar sobre essa batalha. Mas aqui, essa batalha do Armagedon acontecerá nesse vale. E esse vale é chamado de Vale do Armagedon, é chamado na Bíblia de Vale do Megido, é chamado na Bíblia de Vale de Jezreel, também é chamado na Bíblia de Vale de Josafá. Então, todas as vezes que você vê estes nomes aparecendo na Bíblia, você já pode identificar sendo o palco para a batalha da segunda vinda de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, eu quero mostrar algumas fotos aqui para que você veja um pouquinho como que é a extensão desse vale e onde será o palco da batalha. Eu só quero lembrar para você que nós, igreja, nós estaremos presentes nessa batalha, porque nós desceremos com Jesus Cristo na sua segunda vinda aqui para a terra, no final da tribulação, e ele sozinho guerreará contra o exército do anticristo, que estará ali montado no vale do Armagedon. Nós, igreja, estaremos assistindo tudo. Nós não vamos pegar em armas, nós não pegaremos em espada, nós não vamos matar ninguém. Nós simplesmente estaremos assistindo o nosso Salvador, o nosso Messias, vencendo esta guerra. E aqui então segue um mapa para que você possa identificar onde está aí o Vale do Megido. Você tem então de um lado da tela de azul o mar Mediterrâneo. E logo pertinho, esse nome bem grande, Megido. Você tem aí o Vale de Jezreel. Você pode talvez identificar ali o Monte Carmelo, bem em cima do nome Megido, onde Elias travou aquela batalha religiosa, espiritual, contra os profetas de Baal, e ele desceu pelo Vale do Megido para chegar até a cidade de Jezreel. Então, esta é a localidade. Do outro lado, você está vendo um lago, que é o Lago da Galileia, ou na Bíblia chamado de Mar da Galileia, que foi palco dos milagres de Jesus Cristo aqui na terra e foi púlpito de Jesus. Ele pregou muito nesta localidade. E nós temos aí embaixo desse Mar da Galileia o Rio Jordão descendo. Então esse Rio Jordão, ele liga o Mar da Galileia com o Mar Morto, que fica mais ao sul, que não está aparecendo aí no seu mapa. Mas o meu foco é mostrar essa localidade onde se dará
esta guerra do Armagedon. É para cá, meus irmãos, que as nações irão montar o seu exército. Será nesse vale. Agora, outras fotos aqui para que você possa ver a extensão desse vale. Então, muito extenso, e os povos montarão seus exércitos aqui para esta batalha final, para a batalha da segunda vinda de Cristo, para a batalha do Armagedon. Então, você tem ali o Monte Tabor, você tem ali a cidade de Nazaré, então você tem ali algumas localidades, e logo essa planície muito grande é o Vale do Megido, ou Vale de Jezreel. Então, são os nomes que são dados para este vale. Mais uma foto para que você possa ver a extensão desta localidade. Então, é aqui, meus irmãos, que se dará a grande matança, e aqui que Jesus Cristo, matando todas essas pessoas, se formará um rio de sangue, como diz Apocalipse capítulo 16. E esse rio de sangue terá a extensão de 300 quilômetros. Vai ser muita gente que estará morrendo, é muito sangue derramado. E a altura deste rio, ele vai chegar até o freio da boca dos cavalos. Então, estou deduzindo aí talvez 1,60 m, talvez mais ou menos de altura desse rio, a profundidade dele, mas a extensão desse rio de sangue será de 300 quilômetros, e essas informações nós temos na Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 16. Então, eu estou apenas mostrando o palco da guerra, porque agora nós vamos estudar então especificamente sobre essa guerra na nossa próxima live, tá bom? Então, continue nos acompanhando, faça perguntas, escreva aí o seu comentário, para que nós possamos contemplar ele também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.